entre irmãos, falando do Evangelho do nosso Mestre Jesus, o doce meigo Rabi da Galileia, que tocou os corações há mais de 2000 anos e toca o nosso coração nesta noite também. E hoje a nossa reflexão não poderia deixar de ser, porque é o mês das mães, né? Quem mais merece do que as mães, né? E também domingo será o Dia das Mães, então por que não falar da mãe de toda a humanidade? A mãe do Mestre, a mãe de Jesus, também a nossa mãe. A nossa reflexão, simples e breve em torno de Maria, é dos poucos relatos que tem nos Evangelhos e também uma parte fantástica, maravilhosa, que tem nas tradições espíritas, dos livros espíritas que vieram pela psicografia de Chico Xavier, Ivone Pereira e alguns outros. Maria, Mãe da Humanidade. E que nessa noite a voz do Mestre Jesus fale ao nosso coração. Mas já que é Maria, que a voz amorosa da nossa mãezinha também fale ao nosso coração. No livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, ele conta assim, que o nosso sistema solar tem um conselho de espíritos puros. E somente 2 vezes se reuniram esse conselho de espíritos puros. Donde esse conselho que Jesus é um deles, um Cristo, o governador da Terra. A primeira vez que se reuniu foi quando o nosso planeta iria ser formado. Então esse primeiro texto que a gente traz aqui é desse livro A Caminho da Luz, que fala desse momento. A primeira vez era quando o nosso planeta ia ser formado e esse conselho de espíritos puros se reuniu. E a segunda vez que foi reunido esse conselho foi quando estava se preparando a vinda de Jesus para a Terra. E para que fosse possível a vinda de Jesus para a Terra, teve um planejamento gigantesco. Para nós reencarnarmos, já tem um planejamento todo detalhado, com os trabalhadores espirituais especialistas das reencarnações, desses planejamentos, com os nossos grupos familiares, quem vem em qual posição, quem vem antes, quem vem depois, mais ou menos a linha de profissão, quem eu vou encontrar, com quem eu vou me separar, assim, parar de caminhar junto, mais ou menos desenhado e nós temos nossas escolhas. Então, quando Cristo foi reencarnar, então teve esse planejamento gigantesco, até porque a vibração dele como espírito puro para vir reencarnar num planeta ainda iniciante de prova e expiação, tinha que ser muito bem trabalhado a nível energético, perispírito, a nível de todas essas ligações do mundo espiritual. Então reencarnaram antes, como diz ali na Terra, alguns que ajudaram Cristo nessa fase. Como reencarnaram Maria, José, reencarnaram outros que ajudariam o Cristo na implantação da Boa Nova na Terra. Maria. Mas quem era Maria? Há poucos relatos nos Evangelhos. Maria era filha de Joaquim e Ana, nascida mais ou menos entre 18 a 20 antes de Cristo, em Jerusalém, na Galileia. Maria ou Miriam é um nome de origem hebraica, que significa Senhora da Luz. E durante a infância viveu em Nazaré. Possivelmente casou-se aos 14 anos com o carpinteiro José, que era mais velho do que ela, da tribo de Davi. A anunciação do anjo. Tem também os relatos nos evangelhos que um espírito de luz apareceu a Maria e disse a ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Está em Lucas. E ela na mesma hora respondeu: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Há outro relato também, nessa terceira parte, que quando ela vai visitar a sua prima,
que também está grávida. E então ela diz assim, a sua prima diz a ela: bendita seja tu entre as mulheres, que até a oração, né, o católico sabe da Ave Maria, né? E ela então responde, a minha Isabel, né, que ela foi visitar, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Eu gostaria também que vocês fossem assim, pontuando essas virtudes de Maria: resignação, aceitação da vontade de Deus. Outro momento que Maria é apresentada nos evangelhos é a manjedoura. Quando Jesus estava para nascer, passaram muitas perseguições, passaram muitas dificuldades, precisaram viajar, e ele nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, trazendo ao mundo a lição da humildade. O mais elevado espírito que passou pela terra poderia nascer onde quisesse, num palácio, num exército, foi escolher uma forma mais singela de iniciar a sua vida, a sua pregação na terra. Também traz nos evangelhos toda essa história de caminhada dela com Jesus. E tem uma parte quando Jesus vai ser apresentado no templo, quando ainda era pequeno, e lá tem um sacerdote de nome Simeão. E quando ele vê Maria, José e o bebezinho, ele percebe, ele sente, ele tem essa intuição que é o Salvador. Como já vinha os profetas pregando que o Salvador viria. Então ele pega o bebê e ele diz assim: eu pedi tanto a Deus que eu não morresse antes que os meus olhos pudessem ver o Salvador. E quando ele viu Jesus. Mas ele também disse uma coisa para Maria, sobre as dores que ela passaria. E a ti, Maria, uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Está em Lucas. Maria ainda nos evangelhos. É pequena a presença de Maria nos evangelhos. Algumas passagens que a gente citou aqui ligeiramente, com certeza vocês recordaram. Mas, nos livros espíritas, esses relatos no evangelho, o que veio nos livros espíritas através das psicografias, principalmente Chico Xavier, Ivone Pereira do Amaral, João Nunes Maia e alguns outros, completaram essa história e revelam a grandiosidade desse espírito tão grande e capaz de se combinar com o perispírito do Cristo para a reencarnação, com os seus fluidos, conseguir educar, dirigir esse espírito até a sua idade adulta. A trajetória de Maria, desde a preparação para receber em seu ventre a encarnação do Cristo, até o trabalho que ela realiza até hoje, lá no mundo espiritual, com os maiores sofredores, a mãe de toda a humanidade, o espírito de alta envergadura, é referência de amor e conduta a todos que reverenciam o seu Filho, o Mestre Jesus. E eu fico imaginando como seria o dia a dia de Maria com Jesus, que era um dia a dia normal, como é das nossas casas. Só que quem estava lá era Jesus. Então imagina, acordava, fazia a refeição da manhã, né? Jesus estava lá, trabalhava com seu pai, até 30 anos trabalhou com seu pai na carpintaria. Diariamente, trabalhava com seu pai lá. Na hora do almoço, Jesus estava à mesa, sorrindo, brincando, sério. Maria, às vezes, brava, chamando a atenção dele. Estava lá nesse dia a dia. E essa outra imagem é como Maria sempre, ela foi advogada das pessoas, pedindo auxílio para as pessoas ao seu filho. Pedindo ao seu filho que auxiliasse em alguma situação.
E o primeiro milagre dele, como a gente também sabe, foi o milagre da transformação da água em vinho, naquelas bodas que eles foram convidados. E ele ainda disse assim, mas não está na minha hora. Ela disse assim, eles precisam de ajuda. E disse aos servos daquela casa, fazei tudo o que ele vos disser. A dor de Maria. A dor de Maria, todos nós já ouvimos relatos também, já lemos o Evangelho. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava na hora extrema o seu filho bem-amado. E diz então, no livro Boa Nova, que teve um momento que Maria pensou assim, será que Deus esqueceu meu filho? Ele foi esquecido? Mas na mesma hora veio a resignação. Não, Deus está com meu filho, está cumprindo a vontade de Deus. E ainda numa última resistência de força, quando todos os discípulos já haviam abandonado Jesus por medo de também serem presos e crucificados, ficou apenas o discípulo mais jovem, mais ou menos na faixa de 17 anos, João. Ele e Maria, ajudando Maria. Então Jesus, num extremo de força, olha para ele, olha para ela e diz essa frase: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E nesse momento, também Jesus colocava Maria como a mãe de cada um de nós, de toda a humanidade. E nós como seus filhos espirituais. Agora, o que tem das tradições espíritas, das psicografias? Há um retrato de Maria. Esse daí que está é tanto de Jesus quanto de Maria. Na noite de 1º de dezembro de 1984, o Espírito Emmanuel ditou por intermédio de Chico Xavier um retrato falado de Maria de Nazaré ao fotógrafo Vicente Dávila, de São Paulo. Esse trabalho foi sendo realizado aos poucos, desde meados de 1985, com retoques sucessivos, pela grande habilidade de Vicente, em mais de 20 encontros, 20 contatos com o médium mineiro, na capital paulista. Chico frisou que a fisionomia de Maria, assim retratada, revela como ela é conhecida quando ela visita as esferas espirituais mais sofredoras. Como diz, a nossa doutrina espírita, quando ela visita os umbrais dos sofredores. E isso está no livro Memórias de um Suicida, pela psicografia de Ivone Pereira. Eu gostaria também, do livro Boa Nova, citar pequenos trechos que eu frisei aqui antes da gente encerrar. Tem uma parte muito interessante que diz assim, eu fiquei refletindo sobre Maria. Que Maria trouxe Jesus, seu filho adorado, amado, e Jesus veio trazer para nós a mais elevada concepção de Deus, que antes Deus era um Deus de exércitos, olho por olho, dente por dente. Quando Jesus veio, era extremamente revolucionário, era Deus de amor. Outra coisa interessante também, que quando Jesus faleceu, quem veio buscá-la para morar com ele foi o discípulo João, o que estava junto à cruz. E ele foi morar em Éfeso. Diz que um dos membros da família real de Adiabede, convertido ao cristianismo, ao amor do Cristo, lhe doaram uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distante 3 léguas aproximadamente da cidade. 3 léguas dá aproximadamente 12 quilômetros, 12 a 13 quilômetros. E que essa casinha era no alto de uma montanha que dava para o mar. Muito pobre, muito simples.
E também havia em torno desse local, alguns, era longe, 12 quilômetros da cidade, mas tinha alguns núcleos de habitação também muito simples, muito pobre. Mas existiam outras pessoas ao redor. Então, as pessoas sabendo que Maria estava morando em Éfeso, os cristãos já convertidos, ou aqueles que ainda queriam alguma cura, queriam algum consolo para suas dores físicas ou espirituais, iam até Maria, iam até essa casinha. E lá ela os recebia, ouvia, mais ouvia e consolava. E João pregava a boa nova. E dizem então que uma vez um pobre foi até lá pedindo ajuda dela, e depois que ela o ouviu, ele disse assim, que ela: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. E depois que ele falou essa primeira vez, todos começaram a chamar Maria a mãe santíssima. Outra parte que eu achei muito interessante, gostaria de dividir com vocês. Uma vez visitou Maria nessa casa em Éfeso, um sofredor também, uma pessoa que estava sofrendo muito. Ele disse assim: Mãe Maria, não suporto mais as dores, não aguento mais essa vida. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito maternal. E apenas disse para ele, olhando-lhe nos olhos: Isso também passa, meu filho. E diz então que Maria tinha atendido vários sofredores naquele dia, vários andarilhos, desde a manhã. E começou a entardecer, João estava na cidade, ela estava sozinha na casa. Então subiu até lá mais um andarilho. E chegou lá, começou a conversar com Maria. E ela, ouvindo aquela pessoa, ela começou a ficar impressionada, porque esse peregrino não foi pedir ajuda, não disse que estava sofrendo. Ele começou a lhe falar do céu. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades, que ela tinha muitas saudades do seu filho Jesus. O mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas. Que mendigo seria esse? Que em vez de pedir, lhe acalmava as saudades do coração? Nenhum outro foi dessa forma. No entanto, aquele viajante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira outro tempo aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão da sua emotividade. Foi quando esse senhor, esse andarilho, esse hóspede anônimo, lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: Minha mãe, venha aos meus braços. Nessa época, Maria já estava idosa, cansada, mas sempre pronta para ajudar. Nesse instante, ela levou aquele susto e olhou as mãos e viu nas mãos as perfurações dos pregos. Ela não se continha, ficou emocionada, pensou em se ajoelhar, olhou para os pés e viu as perfurações dos pregos. Naquela emoção, ela pensou em se ajoelhar, olhou para o peito, viu levemente a chaga. Nesse instante, envolvida nesse amor, nessa saudade, nessa gratidão, ela foi se ajoelhar, porque ela percebeu que era Jesus, e ela disse, com uma infinita alegria e ternura:
meu filho, as úlceras que te fizeram. E num ímpeto de amor fez um movimento de se ajoelhar. Queria abraçar aos pés do seu Jesus, osculá-los com ternura. Ele, porém, pegando-a ternamente, levantou-a, cercado num halo de luz celestial. E ele se ajoelhou aos pés da mãe, beijando-lhe as mãos, e disse carinhosamente num transporte de amor: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E diz então que depois desse momento, que Jesus foi encontrar Maria, depois de tanto tempo, tanta saudade, era noite, e ela se deitou e começou, a ficar quieta, imóvel. Quando João chegou, percebeu que ela já estava nos últimos momentos. E dizem que pela manhã, então, ela deu o último suspiro. Então conta esse livro, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, que quando ela então saiu do corpo físico, não foi Jesus que ela viu, mas ela viu uma infinidade de seres de luz, ou de anjos, seres celestes, uma infinidade. E então eles disseram assim: minha mãe, estamos aqui para a sua primeira ordem. E ela ficou encantada, grata a Deus, e viu aquela multidão de seres angélicos, espirituais elevados, e percebeu que eles iam se afastando da terra. Quando ela se lembrou que vários cristãos haviam sido presos em vários lugares, e então quero dividir essa parte aqui com vocês. Nesse momento que ela percebeu que essa caravana espiritual começava já a subir da terra, dulcíssimas alegrias lhe invadiram o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo, e apenas desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Mas essa parte que eu achei incrível, ela apenas pensou, emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso a toda essa caravana de espíritos celestiais. E nesse novo impulso, as multidões espirituais que a seguiam de perto tomaram novo rumo e foram até os lugares onde estavam presos aqueles cristãos sofrendo em nome do Cristo. E ela chegou lá e viu várias pessoas acorrentadas, chorando, crianças, jovens, adultos, idosos, todos ali sofrendo pelo seu filho. E ela pensou assim, diz assim, o livro, que ela foi em cada um deles sondar a sua dor. Não deixou nenhum desamparado. Eu achei isso lindo. Isso é um consolo para nós, né? Foi em cada um deles, dos prisioneiros, sondar a dor. E então ela pensou assim: meu Deus, o que eu possuo? O que eu posso dar a eles? Será que eu deveria suplicar a Deus para libertá-los? Mas ela lembrou o que Jesus ensinou. Jesus ensinou que com ele o jugo é leve, o jugo é suave e o fardo é leve. Então seria melhor então a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvarios do mundo. Recordou ainda que seu filho Jesus ensinara a todos a força da oração como um poder incontestável entre os discípulos amados. Então, o que fez Maria? Rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força, a resignação e a alegria. Então, diz assim o livro, que nesse momento que ela emitiu esse pensamento,
ela se aproximou de uma moça que tinha mais sensibilidade e então intuiu a ela que cantasse um cântico dos primeiros cristãos. Então ela começou a cantar e Maria disse assim aos seus ouvidos: canta, minha filha, canta, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E diz então que essa moça começou a cantar esse canto dos primeiros cristãos e alguns começaram a acompanhá-la. E então eles se encheram de força e alegria. E eles enfrentaram os circos, as feras, com um sorriso nos lábios. E os governadores daquela época não entendiam que coragem era essa, que alegria era essa. Era a alegria de estar com Cristo. O que diz ainda o livro Memórias de um Suicida? Conta então, depois disso, também essa falange de espíritos celestes perguntou: minha mãe, então qual a sua segunda ordem? E diz que ela perguntou assim para o que era o coordenador da falange celeste: meu filho, onde estão os que mais sofrem na terra? E diz assim que eles falaram para ela: minha mãe, estão em terras espirituais os umbrais, onde há os maiores sofredores. E quais são eles? São aqueles que escolheram acabar com a sua vida. Ela disse assim: então, o meu segundo desejo é que nós possamos ir lá nos umbrais ajudar os sofredores e suicidas. E diz então que desde esse momento, milhares de trabalhadores construíram lá, e ainda há lá o Hospital Maria de Nazaré, que o seu maior trabalho é de resgate, é de ajuda, é de consolo aos suicidas, aos seus familiares e a todos que necessitam. Para encerrar então, eu gostaria de ler esse poema e pedir aos irmãos também que nós pudéssemos pensar na nossa mãezinha, que ela passa junto a cada um de nós, buscando, observando a nossa dor, seja física, seja uma dor interior, seja uma dor moral, seja uma dor espiritual. Ela não deixa ninguém desamparado, passa de um em um. Ela olha a nossa dor, ela faz a oração, mas lembra dos ensinamentos do seu Filho Jesus: resignação, oração, fé em Deus, o perdão, o amor e a alegria, porque é muito fácil a gente ter alegria nas horas alegres, fácil, mas nas horas das dificuldades, quem de nós não chora? Quem de nós às vezes não se desespera? É natural da nossa evolução, mas que por Deus, por Jesus e por Maria tenhamos essa resignação, essa sabedoria, essa coragem, essa força e essa alegria, porque como espíritas sabemos que passamos as dificuldades para a nossa evolução, não é por acaso. E se resistimos, saímos mais avançados um pouquinho, saímos melhores. Então esse é o nosso consolo. E esse consolo, nós temos também a obrigação moral, a caridade moral, de repartir com aqueles que estão ao nosso lado. Então, para encerrar, gostaria de ler esse poema já como uma oração, em gratidão a Deus, a Jesus, nosso mestre amado, doce amigo, Rabi da Galileia, e também a Maria, mãe de toda a humanidade, pedindo pelas mães, pedindo por toda a família, pedindo por toda a humanidade e por cada um de nós que estamos aqui, pelos nossos familiares que não puderam estar e por aqueles que mais necessitam. Súplica à Mãe Santíssima. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto que agasalha e consola as nossas dores.
Nos caminhos do mundo, há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores. Volta para nós o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando a noite tormentosa. Que Deus, nosso Mestre Jesus e a Mãezinha Santíssima, esteja conosco hoje e em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigada a todos.